Eu liguei pra mãe e ele falou. Ele foi pra lá, mas que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja no coração de cada um dos irmãos que aqui adentraram. Indo ao Senhor, alegrai-vos, portanto, na esperança, sede pacientes na... Este é o nosso propósito aqui. Vamos ser servos de Deus. Olha que privilégio. E fazer diligente o que ele ordenar, no labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Reflita com carinho nessas palavras. Entrei e vi um anjo no balcão. Maravilhado, perguntei. Ele respondeu: todos os dons de Deus. Custa muito? Perguntei. Não custa nada. Tudo é de graça. Contemplei a loja e vi que nela havia jarros de amor, vidros de fé, pacotes de esperança, caixas de salvação e sabedoria e etc. Tomei coragem e pedi: por favor, eu quero o amor de Deus, quero todo o seu perdão, por gentileza um vidro de fé, bastante felicidade, eu quero salvação eterna para mim e para toda a minha família. Então o anjo preparou e entregou-me um pequenino embrulho que cabia na palma da minha mão. Eu, incrédulo, disse: mas como é possível estar tudo aqui? Sorrindo, o anjo respondeu: meu querido irmão, na loja de Deus não vendemos frutos, só as sementes. Plante-as. Irmãos, nós estamos dando início na primeira devocional da última Assembleia Geral deste milênio. E nós temos falado muito da palavra de Deus, temos levado essa semente a muitos corações, a muitas vidas. Esperamos que nós possamos identificar nessa nossa estada aqui, que este dia seja um dia de bênção para nós, que essa reunião seja uma reunião abençoada pelo Senhor, onde nós possamos ver os frutos manifestando através de cada um de nós, e que no final dessa reunião nós possamos dizer glórias a Deus, porque o Senhor continua presente no meio da sua igreja, no meio do seu povo. À noite, no alojamento, no encontro com os irmãos, eu ouvi alguém dizer: eu estou sentindo como será lá no céu, quando nós estivermos nos reunidos, porque é tão bom encontrarmos os irmãos do norte, do sul, leste, oeste. Nós estamos nos encontrando, e como é bom nós estarmos nos revendo uns aos outros. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro aos Filipenses, no capítulo 9. A partir do versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Porque também aprendeste, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz
será convosco. Glória a Deus. Um dia, o som da minha igreja terminou, parou aqui também. Eu disse para os irmãos, eu louvo a Deus porque o que dá a unção para o culto não é o aparelho de som, mas o que traz a nós a presença do Senhor é o nosso coração aberto. Deus quer fazer no meio de nós, através de nós. Nós viemos aqui e queremos agradecer a Deus porque Ele nos trouxe até aqui primeiramente. Porque Ele tem um plano nas nossas vidas aqui. Todos nós. Eu gostaria que você agora curvasse a sua fronte. Agradeça a Deus porque Ele te trouxe até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Bendita a paz do Senhor Jesus, esteja com todos os irmãos. Amém. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, por favor. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, e capítulo 4, versículos 8 e 9. Em nome de Jesus. Depois dos textos que nós escolhemos. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruído. Amém. We don't understand. So I took them in my arms. We turned and faced the cross. And I said, did you watch the
A nossa meditação desta manhã prende-se aos paradoxos do ministério. Às vezes penso que nós estamos fazendo aquilo que devíamos fazer corretamente de forma inadequada ou errada na igreja. E por que não dizer também no ministério? Cantamos e não adoramos, pregamos e não vivemos, oramos e não acreditamos, lemos e não cremos, pregamos o amor e não amamos ao próximo, queremos que Jesus volte e não pregamos a sua volta, vamos à igreja e ficamos fora do reino. O texto que nós lemos diz: por honra ou por desonra. Às vezes somos lisonjeados e outras arrasados. As críticas destrutivas, elas desmotivam e causam decepções com as pessoas que sempre apostam no fracasso. A bem da verdade, todos aqueles que apostam no fracasso, principalmente da igreja, eles estão trabalhando contra si próprios, contra o mandamento que diz: ide, pregai o evangelho, não apenas para pastor, missionários ou obreiros, mas para todos aqueles que fazem parte da igreja como corpo de Cristo. É normal que o mundo falasse de nós, mas não só ele, porque quando o mundo fala de nós, não dói. Mas quando aqueles que vivem conosco, enquanto o pastor estiver falando mal do outro pastor, seu companheiro, mantendo-se numa falsidade comparada às dos fariseus, a igreja tende a sofrer como corpo e a perder como instituição divina. O texto continua dizendo: como enganadores e sendo verdadeiros. Os inimigos de Jesus diziam que ele era um enganador. Como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos. Mas só Deus pode santificar à medida que nos aproximamos dele. Quando mais se aproxima da luz, mais se pode ver os detalhes. E o Senhor quer ver os detalhes que estão às ocultas. O rosto, que é a parte mais importante do corpo. Na verdade, o rosto é a identidade de cada pessoa. E quando Moisés pega o véu da esposa para cobrir o brilho que não existia, na verdade o seu rosto só brilhava quando ele subia à presença de Deus. Moisés podia enganar todo o povo, mas não podia enganar a Deus. E cada um de nós veio a este lugar. Talvez alguns vieram a este lugar em busca do brilho perdido. Aqui está o trono de Deus instalado. Aqui o Senhor irá falar, a sarça vai arder e a glória do Senhor resplandecerá. De nada adianta viver uma vida de engano, de mentira, de falsidade. De nada adianta cobrir o rosto para esconder uma glória e um brilho que não existe. Você e eu temos que enfrentar o povo, temos que falar ao povo. Que brilho está no teu rosto? Você tem subido à presença de Deus? O Deus da sarça ardente que arde e queima, mas nos consome. Tem falado com você?
Nós não somos como Moisés e Paulo, que punham um véu sobre a sua face para que o povo não visse e agora o Senhor nos ensina. Como estamos iniciando essa assembleia? Reconhecer que não existe brilho em nosso rosto é menos grave do que esconder um brilho que não existe. Sejamos sinceros, subamos ao monte do Senhor. Jovens e crianças precisam readquirir este brilho da vontade e a despeito de tudo aquilo que o homem procura fazer. Eu tenho dito, Senhor, deixa a tua glória brilhar. Não importa que a tua glória brilhe. Não importa em que faça, não importa em que caso, mas deixa a tua glória brilhar. Isso é por esse brilho que vem da face do Senhor. Não me importa que eu seja decepcionado, não me importa também que eu seja colocado no último lugar da fila. Um dia eu vou estar na presença desse Deus. E juntos estaremos levantando a nossa mão, dizendo, não importa, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver que eu vivo agora, vivo na terra do Filho. Chegamos a esse ponto, sem desgaste, uma harmonia extraordinária. E se os homens forem éticos e tementes a Deus, essas eleições, elas seguirão no mesmo ritmo, na mesma harmonia, e no final estaremos todos aqui na presença do Senhor, esperando por esse brilho mais uma vez. Sempre confiei em meu Senhor, e sempre soube que a sua decisão em relação de onde está o fogo, rendendo bolas e trovões. Oh, aleluia! A decisão em relação à igreja dele já está tomada. Sempre na certeza de que, embora é preciso agora levantar um clamor aos céus, desapareça o sobrenome e apareça o nome de Jesus. Fique aqui, meu Senhor. Louvado seja o nome. Vendo o Dr. Bíblia aqui. E muitos de nós progressistas temos em todo um trabalho do Dr. Russell Shedd. E nós
recebemos o Dr. Russell Shedd com maior alegria. E gostaríamos que todos os que gostam aí de crescer em termos de conhecimento, o primeiro tema proposto é fantástico, criacionismo. Nós gostaríamos que todos vocês que estão aí, nós estamos vendo muita movimentação, gostaríamos da atenção e ele vai dar um breve histórico do Dr. Russell Shedd. Eu costumo dizer, eu falei para o Dr. Russell Shedd uma vez, tentando levá-lo ao nosso seminário de missões. Levar o Senhor ao nosso seminário é conseguir dois em um, porque ele, além de teólogo, de grande teólogo, é missiólogo. Ele começou, primeiro ele foi missionário para depois ser realmente teólogo. Ele é de uma origem bem da missão, da tarefa da igreja mesmo. A visão dele é bem missionária, por isso é esse enfoque que nós queremos estar colocando na igreja. Com a palavra o missionário José Carlos Lima, e ele vai estar fazendo a apresentação do Dr. Russell Shedd. Pai do Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus. Temos aqui então o doutor e pastor Russell Shedd. Pastor Shedd, ele é filho de pais americanos, nasceu na Bolívia em 1929, casou em 57 com Patrícia Shedd, tem 5 filhos, amém, pastor? 6 netos. O pastor se formou na faculdade, aliás, lecionou de 65 a 95 na Faculdade de São Paulo, Batista, né, pastor? Batista. Se formou na Universidade de Edimburgo, na Escócia, fez doutorado lá também, é escritor de mais ou menos 16 a 17 livros e tem uma vasta experiência no campo de missões. E hoje nós temos o prazer e a alegria e a honra de tê-lo para que falasse um pouquinho das suas experiências, abordasse já o tema que foi proposto pelo pastor Steven. E também tem uma coisa, o pastor Shedd ficou mais velho anteontem, completando 70 anos. Nessa jornada, Deus tem abençoado o seu ministério e tem tido grandes experiências no mundo de missões. Então, a Bíblia Shedd, né? Sim, temos essa Bíblia também. Acredito que quase todos conhecem melhor a pessoa. Essa Bíblia, quanto tempo, pastor, o senhor levou esse trabalho aqui? 14 anos de trabalho, junto com a Vida Nova. O pastor Shedd, ele tem um vínculo muito forte com a Vida Nova. Aliás, quase todos os seus livros são editados pela Vida Nova. E essa Bíblia, ela tem abençoado muitas pessoas, tem sido usada em muitas faculdades teológicas, a nível de estudo, de consulta, e tem sido assim uma Bíblia mencionada inclusive pela Sociedade Bíblica e também pela Vida Nova. A Vida Nova tem feito um trabalho muito bonito em cima da Bíblia Shedd, também por ser a editora desta Bíblia. Então eu quero, em nome da Igreja Adventista da Promessa, agradecer a presença do pastor Silvio Ramos e desejar que o Senhor sinta-se bem, sinta-se em casa em nosso meio. Eu quero, junto com nossos irmãos... Silvio Ramos é outro aqui, ó. Não, o Silvio Ramos, o nome da igreja do Silvio Ramos, que é o presidente da igreja, cumprimentá-lo. Errei, irmãos? Mas deu para disfarçar, né? Eu quero dar uma salva de palmas para o pastor, junto com nossos irmãos, como boas-vindas. Pastor, seja bem-vindo. Palavra contigo. Graça e paz, a paz do nosso Senhor Jesus. Foi uma surpresa muito grande quando recebi esse convite de me traz até esse local.
mas não desagradável. Foi um prazer imenso. E Deus abriu essa lacuna para que eu possa estar. E eu dou graças a Deus por isso. Muito obrigado, irmão Carlos. Eles nos procuraram, buscaram lá em casa, trouxeram até aqui. E pastor Steven também, muito obrigado pelo convite. O tema que estaremos abordando não é nada fácil. Como em algumas outras áreas de teologia, bastante discussão em torno da criação, criacionismo. Não o ponto principal, que Deus criou os céus e a terra. Isso não é o problema. Como estaremos vendo, a discussão em torno de quando que isso aconteceu. E se as duas explicações, uma que se coaduna junto com a ciência moderna, e aquela que rejeita a ciência moderna, e mais ou menos ao pé da letra, explica que o mundo existe tal como existe, exatamente nos últimos poucos anos, milhares de anos, através da criação, tal como é descrito no livro de Gênesis. Muito bem, eu quero ler um texto da palavra, abrindo as suas Bíblias, capítulo 45 de Isaías, e versículo 18. Capítulo 45 de Isaías, versículo 18. O Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada, eu sou o Senhor e não há outro. Aqui, Deus, na sua própria palavra reveladora, declara que Ele fez o mundo, que Ele criou o mundo para ser habitado, que Ele criou os céus e a terra. E nós queremos orar e dar graças a Deus por isso. Estamos aqui ocupando um propósito que Deus teve quando Ele criou este mundo e o céu. Amado Deus e Pai Celeste, eterno Criador dos céus e da terra, queremos nos curvar diante de Ti em adoração, porque de fato, oh Deus, Tu criaste uma coisa tremenda e maravilhosa. Nós nunca entenderemos a extensão dessa criação tão maravilhosa. Eu quero nesta manhã pedir Tua ajuda, Senhor, em tudo que será falado, que eu não erre, e se errar, que ninguém aceita, ou ninguém guarde na sua memória nada que foi mentiroso ou errado. Pelo contrário, Senhor, que Tu reveles para nós nesta manhã algumas das Tuas maravilhas, para que nós possamos sair daqui mais dispostos a Te servir, a Te glorificar e evangelizar. Muito obrigado, Pai Celeste, em nome de Jesus. Amém. Uns tempos atrás, um cientista estava comentando sobre o avanço do conhecimento. Realmente é alguma coisa estupenda o fato de que, segundo os entendidos, cada 15 a 20 anos se dobra o conhecimento humano. Isso não vai acontecer para sempre. Vai chegar um dia, segundo aquele cientista, em que não haverá mais nada a estudar. Já se conhecerá tudo, se Cristo não voltar, obviamente. Ele está falando justamente fora de qualquer contexto bíblico. Daí ele fez uma lamentação. Qual foi a sua lamentação? Que pena que nós não sabemos por que existe qualquer coisa.
O homem que não tem a revelação da Bíblia, que não crê na criação, aquele que olha para esse maravilhoso universo, esse mundo tão organizado, tão maravilhoso, e não crê em Deus, ele está num dilema tremendo. Ele é como uma pessoa que pega um artigo, como está na minha mão, não sei se dá para ver lá atrás, que descobre isso num planeta qualquer, talvez na Lua, e que nunca vi nem papel, nem caneta. E ele pega isso, ele dá uma olhada e diz, mas é óbvio que isso foi criado por alguém, porque tem forma, tem características. Obviamente, se a gente colocar algum pedaço de material, até sai uma marca, mas para que existe? E ele não consegue saber por que existe. Realmente nós somos tremendamente privilegiados de viver sabendo por que o universo existe. E que a revelação do Criador chegou até nós. Pois tem pessoas nesse Brasil, mais ou menos 126 tribos, que não tem nenhuma palavra da Bíblia traduzida para a sua língua, que não conhecem o nome de Deus, nem que Ele é triuno, e não sabem que Jesus Cristo encarnado morreu na cruz por eles. Eu gostaria muito que nós pudéssemos lembrar esses povos ainda não alcançados e que não sabem nada sobre a criação e saber por que Deus nos deu um privilégio tão imenso a nós sabermos quem criou e por que Ele criou o universo. O Herman Bavinck, um teólogo holandês, disse, de acordo com as Escrituras, o universo todo é a criação e, portanto, a revelação de Deus. E a mesma coisa acontece com a criação. Obviamente, a razão da criação é para Deus se revelar, autorrevelar. Quando nós olhamos, portanto, a estrelas, quando eu vindo de São Paulo para cá esta manhã, olhava para esses lindos montes e árvores, eu estava vendo algo da revelação de Deus. Nada é ateu no sentido absoluto. Por que nada é ateu no sentido absoluto? Porque atrás de cada coisa que existe uma causa. O que nós vemos é o efeito. Uma vez que nós vemos a causa, se a pessoa procurar, vai descobrir que a causa desse efeito tem que ser, na última análise, Deus mesmo. Antes de mais nada, antes de nada existir, existiu Deus. Agora, a razão da criação. João Calvino, aquele famoso escritor das Institutas lá em Genebra, na Suíça, um francês, disse que há 3 metáforas na criação. Eu espero que todo mundo está com a mente ligada, porque estas 3 metáforas da criação podem ser muito importantes na sua vida. Primeira metáfora. A criação é um teatro ofuscante em que a glória de Deus se irradia. Isso corresponde exatamente ao que a Bíblia declara. A criação é uma revelação da glória divina. É um teatro. E todos nós somos espectadores ao nós viajarmos, ou andarmos, a simplesmente nascer neste mundo. Nós nascemos como espectadores da glória de Deus no seu imenso teatro. Segunda metáfora, a criação é um espelho. Um espelho que lembra-nos e revela algo da pessoa atrás da criação. Nenhuma criança confunde o que está no espelho e a pessoa real. A criança com 2 anos e meio, 3 anos, coloca a mão no espelho, vê a pessoa tal como ela é, mas não confunde a imagem
com a pessoa. A pessoa é quente, tem olhos, é diferente da imagem. Até a criança percebe isso. Segunda metáfora, espelho, não dá para confundir com a própria pessoa. Os indianos e muitos povos e religiões confundem a criação com o Criador. Confundem a imagem dentro do espelho com a própria pessoa. Mas a criança não faz isso. Em terceiro lugar, a criação é o vestido de Deus. Ele é invisível, mas ele torna sua presença visível através dos seus vestidos, suas roupas. Portanto, à luz deste belo dia, as nuvens, o sol, a criação de árvores e flores são vestidos de Deus que refletem o fato que ele está aí, mesmo sendo invisível. Especialmente se usarmos a linguagem ou metáfora de uma mulher muçulmana que não permite que nada de sua pessoa seja vista. Só se vê a roupagem. Deus é assim. Na criação nós vemos o seu vestido. Gênesis, capítulo 1, Hebreus, Isaías, João, Paulo em Colossenses, todos declaram que Deus criou o universo. Hebreus, de uma forma tão impressionante, diz que pela sua palavra ele tornou o invisível visível. E nós, pela fé, acreditamos que a criação do nada, ex nihilo, que quer dizer do nada, o universo veio a existir. Capítulo 11, versículo 3, pois nós entendemos pela fé que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Que é a coisa que não aparece? É a palavra de Deus. Ninguém pode ver as minhas palavras, pode ouvir as palavras, não ver. Então Deus, pela sua palavra, tornou o que não existia, era simplesmente nada, N-A-D-A, todo mundo entende essa palavra, né? Nós não podemos imaginar nada, nem ar, nem espaço, porque espaço é distância entre coisas que existem, mas se não existe nada, só Deus, então, com sua palavra, vem a existir alguma coisa. E nós chamamos isso do universo. O universo, com toda a sua extensão absolutamente inconcebível, que veio a existir quando ele chamou pela sua palavra o não existente a existir. Colossenses 1, versículo 15, os irmãos que têm suas Bíblias vão querer ouvir e acompanhar a leitura desse texto chave sobre a criação. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Havia uma época que não havia nada. Ele é antes de todas as coisas. Não havia nada. Havia a Trindade. Jesus Cristo
agente da vontade da palavra de Deus, faz com que este universo, de um instante para o outro, venha a existir. Aliás, se nós formos até o cientista moderno, a maioria pensa que o universo começou numa fração tão pequena de tempo, tão pequena, que não há nenhum relógio do mundo que podia marcar o intervalo em que o universo chegou a existir. Essa famosa teoria do Big Bang, né? A imensa explosão. Eles estão falando, obviamente, do mesmo momento que nós estamos falando, que a agência de Jesus Cristo fez com que nada produzisse alguma coisa, pela simples pronúncia da vontade de Deus, que o universo venha a existir. Versículo 26. A razão que Deus criou tudo que Ele já fez é para seu prazer e para revelar sua glória. Nossa criatividade como humanos reflete algo da criatividade divina. Outro dia eu ganhei uma poesia do meu genro. Por que ele queria escrever em forma poética e não simples prosa? Eu estou vendo automóveis andando pelas estradas. Os irmãos sabem por que existem automóveis? É porque alguém achou não somente que seriam muito úteis, mas eles achavam que eles podiam utilizar a sua cabeça e criar uma coisa nova. E homens como Henry Ford, um senhor Benz na Alemanha, não sei quem mais, senhor Dodge, acharam que podiam criar um automóvel. A criatividade de Deus de fazer um universo tal qual nós vivemos, de quem nós vivemos, é uma manifestação daquilo que traz prazer para Deus. Aliás, Deus não faz nada a não ser para o seu próprio prazer. Podemos ficar cientes de que Blaise Pascal estava certo quando ele declara que Deus não é apenas Deus feliz, mas que tudo que ele faz para o seu próprio prazer, e essa é a razão que todos nós, criados na sua imagem, não fazemos nada senão pelo nosso prazer. É às vezes complicado nós vermos isso, especialmente se alguém, como há uns dias atrás, colocou, numa das empregadas da Vida Nova, colocou um revólver na cabeça e lhe entrega o carro, a chave, carro novinho. E a Clarice entregou as chaves para ser mais feliz. Os irmãos entendem isso? Ela não tinha pensado que ela seria mais feliz até aparecer aquele revólver na sua cabeça. Quando apareceu o revólver, ela diz: olha, eu não quero morrer agora, eu quero continuar vivendo, eu serei mais feliz vivo do que morto. Daí entregou a chave. Então toda a decisão que nós tomamos é baseada nesse mesmo princípio. E é o princípio que Deus fez quando Ele criou o universo, para a sua felicidade e para a sua glória. Agora, Isaías, capítulo 40, e versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. É claro, irmãos, que Isaías está escrevendo pela inspiração de Deus
sobre uma noite no Médio Oriente em que não tem nuvem nenhuma. E o céu é salpicado de brilhante. E todos aqueles observadores, sem interferência de luzes da cidade, podiam ver as estrelas surgindo na medida que o mundo girava. E eles declaravam que Deus conhecia o nome de cada uma dessas estrelas. Não há nenhum que falta, não pode nem faltar nenhuma dessas estrelas. Eles notaram a estabilidade do universo. Maravilhosa estabilidade. Conhecendo todas aquelas estrelas por nome. Agora, irmãos, pense comigo um instante. Quando eu olho para aquele céu que eu fiz lá perto de Salvador, alguns anos atrás, eu vi uma das noites mais claras da minha vida. Como na Bolívia também, vou criar na Bolívia, a gente olhava para esse céu à noite e via uma tapete de estrelas. E meu pai, que estava um pouco interessado em astronomia, foi explicando para mim algumas coisas que nunca esqueço. Por exemplo, o tamanho de uma dessas estrelas em torno do mesmo tamanho do nosso Sol. Nosso Sol está lá uns 150 milhões de quilômetros distantes de nós. A luz demora apenas 8 minutos para chegar do Sol até aqui na Terra. 8 minutos para chegar a 150 milhões de quilômetros. A maioria dos irmãos aqui não andaram nem 1 milhão ainda. Piloto talvez antes. Mas a maioria de nós, 1 milhão de quilômetros é muito distante. Essa luz chega aqui em 8 minutos. É de Sol 1 milhão de vezes maior do que o mundo inteiro, não uma milhão maior do que o Brasil. Nós temos esse tapete, chamado galáxia de estrelas, em torno de 200 bilhões de estrelas. Bilhões, não milhões. Quer dizer, para cada homem, mulher e criança no mundo inteiro, daria para colocar umas 10 estrelas no seu bolso. 10. Cada homem, mulher e criança no mundo inteiro. Por que Deus fez tantas estrelas? A distâncias que ficam de nós, nesse diâmetro dessa roda de estrelas, em torno de 100 mil anos-luz. Luz do Sol até a Terra, 8 minutos. Então multiplica as distâncias. A estrela mais próxima, 4 anos-luz. As estrelas mais distantes, 20 anos, 30 anos, 100 anos. E quando chegarmos àquela luz já quase apagada, 50 mil anos-luz distante e ainda mandando sua luz para nós. Por que Deus fez isso tudo? Para a glória do seu nome. E porque Ele quer que nós todos saibamos, e principalmente aqueles que pisam no seu nome, que Ele é muito maior do que eles podem imaginar. E quero deixar uma coisa muito clara aqui esta manhã, que não há ninguém neste mundo que não seja uma pessoa que crê na revelação da palavra, que pode explicar de onde veio essas estrelas, como que eles chegaram a existir e como é que eles podem estar a brilhar. Porque qualquer pessoa que estuda um pouco de ciência, um pouco de física, sabe que não dá para esse sol continuar brilhando para sempre. Esse sol um dia vai se tornar um pedacinho de cinza. Há quantos anos ninguém sabe, mas vai demorar ainda muito. Mas vai chegar nesse ponto. E como vai chegar ao fim, teve que ter um começo. Todas essas estrelas, pelas centenas de bilhões, todas elas começaram a brilhar num instante. No passado, meu pai disse que havia uma galáxia que dava para ver com olho nu, lá na constelação de Andrômeda. Eu não sei se já vi, porque é uma rodinha tão pequenina e é tão distante que
quase não dá para distinguir de qualquer outra luz. A distância, 750 mil anos-luz. Multiplicar a distância que a luz corre em 750 mil anos. E a luz dá umas 7 voltas ao mundo num só segundo. Enquanto eu estou falando 1 segundo, já deu 7 voltas ao mundo inteiro. Essa galáxia é mais uma roda de uns 200 bilhões de estrelas. Todas com um tamanho ou menor, um pouco maior do tamanho do nosso Sol, queimando um combustível atômico que não entra na nossa cabeça. Quanta energia nosso Sol está enviando para o espaço. Nós estamos aí a essa distância, uma bolinha recebendo aquela energia. Além do mais, agora com este telescópio Hubble, dá para saber que existe no universo, até chegarmos nas mais extremas distâncias, em torno de 1 bilhão e 250 milhões de galáxias, com seus cada 200 bilhões de estrelas. A quantidade de energia que está sendo dissipada para o universo todo hoje é uma cifra tão alta que nós não podemos nem começar a pensar o que está acontecendo. Esta palavra, pelo qual Deus criou o universo, foi uma palavra tão poderosa que não há nenhuma palavra em qualquer língua do mundo que possa começar a transmitir poder tão tremendo. Um astrônomo fez uma comparação que me chamou muita atenção. Diz que na Bíblia se faz a comparação entre areia e as estrelas. Teus filhos serão como a areia do mar, como as estrelas do céu. Quem podia imaginar que haveria mais ou menos o mesmo número de estrelas no universo que tem grãos de areia em todas as praias do mundo inteiro? Todas as praias. Os irmãos que já foram para a Praia Grande, que já foram para o Guarujá, Santos, São Vicente, já sabem que tem bastante areia. Os irmãos que foram mais para o norte do Brasil vão encontrar umas praias imensas, não tem fim, vai milhares de quilômetros de praia. Os irmãos que nunca viajaram para a Indonésia, que tem 13 mil ilhas. Algumas não tem praia, mas a grande maioria tem praia com areia. Tenta imaginar quantos grãos de areia e multiplicar cada grãozinho por um sol, 1 milhão de vezes maior do que nosso mundo. E os irmãos sabem qual é o poder de Deus. Irmãos, Jonathan Edwards levantou essa pergunta: por que Deus vai castigar o homem nas chamas do inferno? Por que ele vai ser castigado? Porque ele não foi capaz de se curvar diante de um poder tão extraordinário como o poder do Criador. Essa é a razão. Castigo é completamente relacionado com a importância da pessoa contra quem nós estamos rebelando. Quando eu digo não para Deus, não é a mesma coisa que dizer não para a Patrícia, ou um filho dizer não para o seu papai. Se eu não tenho poder nenhum, quase, em comparação com o poder de Deus, eu não tenho absolutamente nenhum poder. Não dá para nem medir. E o Criador deste universo está nos chamando para fazer a sua vontade. E eu não sei como que nós temos coragem para nos virar as costas e dizer não para uma pessoa tão importante como ele. Dúvida se ele seria pastor ou cientista. Ele decidiu ser cientista. Mas antes dele morrer, ele falou uma coisa muito importante para mim.
Ele viu que na sua pequena aldeia, cidadezinha da Inglaterra, que havia um bêbado que tinha se convertido e se tornou um homem responsável, um homem que amava a Deus, um bom cidadão. E Charles Darwin disse: toda a ciência no mundo não pode fazer o que este pastorzinho fez quando ele levou este homem a Cristo. Ciência, meus irmãos, tem capacidades muito limitadas em termos de transformar vidas. E eu acho uma das coisas mais interessantes que Darwin jamais escreveu foi que, elogiando um pastor que não tinha conhecimento quase nenhum sobre a ciência, tinha ganho aquele bêbado, e essa conversão foi uma transformação maravilhosa da vida dele. Darwin e Aldous Huxley, em inglês, afirmam que o homem não é a criação maravilhosa de Deus, mas é descendente natural de animais, macacos e outros ascendentes que chegam até a primeira célula. Uma coisa terrível aconteceu em 1925 no estado de Tennessee, pequena cidade chamada Cleveland, Tennessee. Houve um debate entre o William James Bryan, grande orador, e o Sr. Scopes. Naquele debate sobre evolução, quem ganhou naquele debate não foi o William James Bryan, isto é, o crente. Quem ganhou foi o descrente, que disse que as teorias de Charles Darwin deveriam ser ensinadas nas escolas americanas. E só em nossos dias, alguns estados americanos estão ganhando na criacionismo junto com a evolução dentro das próprias escolas. Uma coisa que durante quantos anos? 90 anos quase? 80 anos não foi permitido. Como que foi então a origem? 14 bilhões de anos atrás, existe uma das teorias, o universo começou. Como é que começou? Começou de uma centelha de luz que dá para passar por uma cabeça de agulha. Mas isso não é para a minha cabeça. O universo todo, numa centelha de pura luz que explodiu nessa fração de segundo. E aí começa tudo, sem nenhuma intervenção de Deus. Agora, essa teoria de evolução que começa naquele momento fantástico, incrível, sem ninguém mexer com nada, é a explicação de tudo que existe. O que o ateísmo? Vocês, irmãos, leram no estado de São Paulo, alguns dias atrás, o Goldberg escreveu um artigo. Ele foi o reitor da USP durante um tempo. Ele escreveu que tem no elite americano, na Academia de Ciências, a maioria, 95% são ateus. Agora, na média, os cientistas são 40% ou 50% crentes, que creem em Deus pessoal e tudo mais. Mas falando dos ateus, da elite da ciência, mostrando o quê? Para ser cientista reconhecido hoje, você tem que ser ateu. Para ser reconhecido, aceito dentro das academias de mais alto gabarito, você tem que negar o que é muito mais provável, isto que este universo é a obra de um Deus maravilhoso. Qual é o problema da evolução, queridos irmãos? Eu vou citar um outro universitário, professor da Universidade de Texas, o Sr. Dr. Thomas Barnes,
O problema da evolução é que os que são convictos têm dificuldade em reconhecer a lógica adversa à nossa experiência. Há uma inversão de lógica. Uma explosão não produz ordem, mas desordem. De acordo com essa dominante teoria, o universo começou com uma bola de energia e evoluiu através do processo de explosão e expansão até o nosso belo superorganizado universo. A teoria do Big Bang viola todos os princípios diretivos aplicáveis à física, todas elas. Não há mecanismos válidos para a produção da evolução. Isso não é surpreendente porque todas as leis aplicáveis à ciência envolvem processos que correm em sentido contrário às teorias da evolução. Sabe qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade de existir homens saindo de uma célula que apareceu por acaso com vida há 500 milhões de anos atrás, num lagozinho de sopa química que por acaso existiu lá e recebeu um raio que transformou esses átomos e moléculas numa célula viva? Os irmãos sabem qual é a possibilidade disso acontecer? Eu acho mais difícil do que contratar 1000 macacos para bater num computador durante o tempo que for necessário e produzir todas as Lusíadas de Camões ou talvez todos os escritos de Shakespeare. Essa é a possibilidade. Ou a mesma possibilidade de você pegar um 747 desses aviões, tirar todas as poltronas, colocar todas as palavras de Shakespeare, que são mais de 1000 páginas, de letras muito fininhas, vamos colocar todas as letras individualmente na ordem certa, mas cortadas, individuais. Você coloca no chão desse 747 e num instante gostosa, você abre todas as portas quando você está a 10 mil metros acima do mar, vão saindo todas aquelas letras e pela graça e maravilhosa possibilidade do acaso, ele chega no chão, todos na ordem perfeita que estavam no avião. Que possibilidade há disso? Não há possibilidade. Aliás, amados irmãos, a criação é tão maravilhosa, como diz Dr. Barnes, que qualquer argumento em favor da evolução tem que ser uma fé muito maior do que o crente tem. Tem que ser crente mesmo. Eu tive o privilégio de ouvir o Dr. Philip Johnson. Philip Johnson é professor de Direito na Universidade de Califórnia. Mas ele se interessou nesse assunto de evolução. Ele queria saber se havia alguma evidência, tal como se poderia aceitar dentro de um caso de jurídica, e que tenha advogados de um lado e advogados do outro lado, para tentar refutar a argumentação. Sabe o que ele descobriu? Ele não precisava estudar muito a evolução para descobrir que é quase todinho é baseado na fé do agnosticismo e da descrença. E ele se prontifica a debater com qualquer cientista do mundo e mostrar que ele não tem evidência para essa doutrina que tem levado milhões ao inferno. Não tem evidência. Até esse momento, com tanto trabalho, com tanta busca de informação
e pesquisa, ainda não fomos capazes, tentando controlar tudo, mudar uma espécie para outra, até o momento. É realmente impressionante. Como explicar, queridos irmãos, aquilo que os jornais, as revistas, a National Geographic está sempre publicando, essa criação na mente de pessoas muito imaginativas e que atrás de nossas vidas aqui tinha macacos e depois tinha outros bichinhos e finalmente chegamos a uma célula só. O que produz isso, queridos irmãos, é um imenso desejo de não ter que pensar que um dia eu vou prestar contas diante do Criador deste universo. Se eu puder me convencer que este universo existiu por acaso, que aqueles fósseis, aqueles bichos que deixaram suas marcas no chão, através de rochas, maravilhas que existiram, quem sabe há quantos anos atrás, se eu puder chegar à conclusão de Charles Darwin, que foi a seleção das espécies que produziu toda essa modificação desde a primeira célula, eu posso morrer em paz. Porque, como um cientista conversando comigo em São Paulo, 25 anos atrás, mais ou menos, talvez um pouco mais, diretor da grande companhia farmacêutica, da Wellcome do Brasil, ele disse para mim: quando eu morrer, eu vou morrer como um cachorro. Eu vou morrer como um cachorro. Quer dizer isso? Eu não vou prestar conta para ninguém. Eu não vou encontrar-me com Deus. Eu não espero um dia ser ressurreto do túmulo e ter que me encontrar com Deus. Eu vou morrer como um cachorro. É interessante que uma pessoa tem a mesma fé que ele tem na evolução para poder pensar que este universo todo não reflete nenhuma inteligência, nenhum plano de organizar as coisas como de fato são organizadas. Deixa eu falar um pouquinho antes dos irmãos começar a me xingar nas suas mentes. Vou ter que esperar o almoço, além da hora marcada. Que seu corpo, querido irmão, tem em torno de 30 trilhões de células. 30 trilhões de células. Essas células é o cerne do seu corpo. Tudo funcionando numa harmonia fantástica. Coração batendo, neurônios correndo para um lado para o outro dentro de uma fantástica computador vivo, que sua mente, seu cérebro, seus olhos fantásticos, como ele pega luz, fótons, entram aqui e são transformados em elétrons, que chegam no seu cérebro lá interpretados, e eu vejo pessoas se movimentando, eu vejo pessoas com uma facilidade tremenda. É um radar perfeito que Deus fez. Aqueles 30 trilhões de células, cada uma delas tem fiozinhos trançados de DNA. Agora eu gostaria de saber, se eu tirar de uma célula só do seu corpo, esses dois fios juntassem, até onde chegariam desses fios? Quase 2 metros. Daí o Dr. Walter Brown, um cientista da MIT de Massachusetts, ele pergunta: querido irmão,
junta todas as fiozinhos de DNA do seu corpo num só fio, até onde chegaria esse fio? Alguém quer dar um chute? Eu perguntei isso outro dia para alguém dizer, eu acho que daria uma volta ao mundo inteiro. Sim, meu irmão, muito mais do que isso. Não estava nem começando se desse uma volta ao mundo, daria 100.000 viagens até a Lua. Só as linhas do seu corpo. 100.000 vezes até a Lua. A Lua é muito mais distante que uma volta ao mundo. Está num só corpo sentado à minha frente nesta manhã. Dentro de cada uma das suas células tem informação programada que para escrever com letras e palavras ocuparia mais ou menos 4.000 volumes da basta numa só célula do seu corpo. Agora alguém vai me dizer, mas se eu colocar 30 trilhões de células, multiplicar 4.000 volumes, quanta informação haveria programada no seu corpo? Nem tenta imaginar. Não começa nem a tentar imaginar. Eu acho tão impressionante que o homem moderno discorde da maravilha da criação, pensando que uma célula tão fantástica, que ela compõe o que seria necessário 4.000 volumes para contar, está tudo dentro do seu corpo, colocado sem nenhum esforço próprio. E além disso, tem um elemento que ninguém explica, a não ser pela criação, é sua mente. A mente não é seu corpo. A mente é algo diferente do seu corpo. Essa autoconsciência que Deus deu. Quando Ele nos criou na sua imagem e na sua semelhança. Antes de eu concluir, há tantas perguntas relacionadas com o passado. Quando eu morava em Portugal, nós gostávamos muito de levar aquele filme chamado Deus da Criação. E nós passávamos aquele filme em muitos auditórios, pequenos e grandes. Mas a pergunta é esta: por que eles não fizeram um filme para explicar de onde vieram e como que surgiram as diferentes raças humanas? Como que foi a criação do homem chamado Adão, que biblicamente era histórico? Ele viveu neste mundo tal como eu estou vivendo. Adão não é uma ficção, ele não é apenas uma ideia, é uma pessoa histórica. Pergunta-se quando que ele viveu. A Bíblia responderia, se nós usássemos os cálculos do bispo Ussher, ele viveu 4.004 anos antes de Cristo, famosa data. Né? Nós estamos chegando no fim dos 6 dias de 1.000 anos cada dia, justamente nos próximos dias, desde a criação até hoje. Mas todos aqui devem ter lido. Já foi descoberto esqueletos na África, especialmente Etiópia, que remontam a 1,5 milhão de anos atrás. Tem fósseis que estão camados de pedra, que, segundo os cálculos melhores dos geólogos, devem ter demorado pelo menos, mas pelo menos 100 milhões de anos para chegar. A gente chega lá no Grande Canhão de Arizona e vê onde o rio Colorado tem cortado 1,5 quilômetro de rocha. Rochas depositadas através de séculos e mais séculos e milhões e mais milhões de anos. Dependendo de sua explicação. As duas teorias
são as seguintes. A teoria científica, que esse mundo é muito antigo, em torno de 4 bilhões de anos, 4 mil milhões de anos, e a explicação, baseada em Gênesis e outros textos bíblicos, que o mundo só tem 15 ou 20 mil anos no máximo, e que toda a rocha, tudo que existe nesse mundo que mostra a antiguidade, tudo é ilusão do cientista. Que o mundo realmente foi criado apenas máximo uns 15 mil anos atrás. Quem está certo? Eu fiquei muito impressionado com o Dr. Walter Brown, um grande cientista, crente, muito crente. Ele admite que há problemas, mas ele crê que o mundo é recente, que o mundo foi criado recentemente, e que essas estrelas todas foram criadas a distâncias tremendas, já nos afastando de nós em distância, e com uma rapidez incrível, que Deus criou o homem já feito, não precisava se evoluir de forma alguma. Nós também cremos que Adão foi um homem mais ou menos de nosso tamanho, né? Eva também. Como explicar isso? E aí nós temos que aguardar, obviamente, até o dia de Cristo voltar. Todos os homens pertencem à mesma espécie. Nós temos irmãos negros aqui, que vieram da África, temos irmãos brancos que vieram do norte da Europa. Os meus antepassados vieram da Inglaterra, mas da Inglaterra já vieram da Europa, cruzaram a Mancha e se radicaram na Inglaterra e assim por diante. Interessantemente, todos somos uma só espécie, mesmo com diferentes cores e diferentes fisionomias e características. 4, caucasoide, negroide, mongoloide, australoide. Casamento entre todas as raças é possível. Pessoas brancas casam com negras, pessoas negras com brancas. O Brasil tem muita essa mistura de diferentes raças. Por quê? Porque somos uma só espécie. Mas logo que nós saímos desta linhagem de espécie chamada homem, nós descobrimos que não dá para mais manter a raça. Não dá para cruzar com macaco, não dá para cruzar com outro bicho qualquer. Além disso, o homem tem uma característica muito especial, que se chama autoconsciência. Consciência do certo e errado. Inteligência especial, capacidade de falar. Eu tenho um livro na minha biblioteca que o cientista argumenta que macaco nunca vai aprender a falar. Não importa quantos milhões de anos, ele nunca vai poder falar, porque ele não pode raciocinar como a mente humana raciocina. Ele não pode pensar em pensamentos abstratos, filosóficos, religiosos. Deus fez o homem na sua imagem. Eu fiquei impressionado com aquele cientista de Harvard que diz: deixe de lado tudo que você fala sobre a criação e lembra de uma só coisa: o homem foi criado na imagem de Deus. Isso que é importante. Por quê? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Numa segunda parte, nós está, o Dr. Chefe. Obrigado.
O cansado de filmar essa gente, ó, subir lá em cima, né? Pode. Só não entendo como é que... Olha a demora. Eu estava lá, É, não vai pegar pra cá. Opa! Foi isso também. Como é que tu faz? Tá desculpado, tá registrado. Como entrei seu próprio? Ai, ai, amor. Nossa, aguenta essa fila, vou cansar de andar aqui. Vai longe, sim. Eles tentavam assim. É que enfim, chega no final e aqui vai. Não foi não, era assim. De manhã não foi não. Fica à vontade. Não, pode passar. Tu faz parte da criação.